Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série Aos Teus Pés. E antes de nós começarmos o vídeo, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que tá um pouco barulho aqui na rua, mas eu espero que não atrapalhe nosso estudo. E a segunda coisa é que ontem eu falei muito a respeito de procurarmos ajuda profissional e talvez algumas pessoas que estão passando por uma situação de ansiedade, de estresse, de depressão ou qualquer outro transtorno emocional esteja se perguntando, né, como que eu faço isso nessa época de quarentena, que tá tudo mais complicado, mas na verdade existem muitas redes de apoio que foram construídas justamente por causa da época que nós estamos vivendo. E uma dessas redes que eu quero divulgar com vocês, eu vou colocar o link dela na descrição do vídeo, é o projeto Ouvido Amigo da União Norte Brasileira, que disponibiliza vários profissionais psicólogos se colocaram à disposição para estar atendendo as pessoas que precisarem via WhatsApp, da forma mais acessível que for possível. Então você vai entrar no link que vai estar na descrição se você quiser conhecer mais do projeto ou se você precisar de apoio emocional com a ajuda de algum desses profissionais. Então você vai entrar no link. Quando a página abrir, você vai ver lá o corpo de profissionais, né? Todos os profissionais que estão participando desse projeto. E aí você vai poder escolher um deles e agendar. Obviamente que talvez tenha uma demanda bem maior, né, nessa época, mas eles estão ali disponíveis para agendar, para conversar com você e marcar todos os procedimentos que forem necessários. O projeto Ouvido Amigo é um projeto muito bom, é um projeto muito lindo da Rede Adventista. Então eu convido você, se você precisar, acesse. E se você não precisar, mas conhece alguém que precisa, divulga esse link para que essa pessoa possa estar recebendo atendimento nesse período que é tão complicado para todos nós. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o segundo tema da nossa semana, que é um tema bem apropriado, talvez também, para essa época que nós estamos vivendo. Então, no vídeo de hoje, o nosso tema é Aos Teus Pés encontro cura. E eu creio que todos nós temos orado muito pedindo a Deus por cura e por proteção nessa época de pandemia. Obviamente, todos nós desejamos ter saúde, nós queremos ter saúde, nós oramos por saúde. Porém, às vezes nós oramos meio que sem fé, porque nós pedimos a Deus que Ele nos dê saúde e às vezes parece que a gente não confia tanto, fica tão preocupado e acaba se desesperando com as notícias, fica muito angustiado. E de fato toda essa situação é bem complicada. Nós falamos muito sobre ansiedade no vídeo passado, mas ainda nesse vídeo nós falaremos um pouquinho mais sobre alguns outros aspectos da ansiedade. O fato é que nosso Deus é um Deus que cura, amém? Inclusive, agora eu convido você, se você quiser acompanhar na Bíblia, ou se não, mas eu vou ler o versículo aqui com você. O versículo de base do nosso estudo, ele se encontra em Jeremias, no capítulo 17, e o versículo é o versículo 14, que diz assim, ó: Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém? Nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus que faz maravilhas. E quando nós lemos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias e várias histórias falando sobre cura, falando sobre libertação e sobre tantas outras coisas. Lá no livro de Mateus 4, no verso 23, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, realizando milagres, pregando a palavra de Deus na sinagoga, pregando o evangelho do reino e realizando curas de toda sorte de enfermidade e de doença. E quando nós vemos que Jesus realizava esses milagres, às vezes nós pensamos, será que nos dias atuais ainda existem milagres? Será que nos dias atuais eu posso contar e crer que Deus está disposto também a realizar um milagre na minha vida e promover cura na minha vida? E a verdade é que sim,
esse mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, apesar de muita gente achar que o Deus do Velho Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom, isso não existe. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e é o mesmo Deus de hoje, amém? Então esse Deus, ele promove cura, ainda realiza milagres. Às vezes nós não temos tanta fé nisso e é, assim, muito triste que nós, enquanto cristãos, preguemos sobre Deus, preguemos sobre o amor de Deus e às vezes desacreditemos que Deus é capaz de curar, porque Deus é capaz de curar. Deus realiza muitos milagres. Agora tem uma questão. Deus, ele deixa na sua palavra orientações muito coesas e concisas a respeito dos cuidados que nós podemos ter com nossa saúde. Por quê? Às vezes a gente ora por cura, mas nós não fazemos a nossa parte para ser curados. Às vezes nós oramos para que Deus nos livre de alguma situação. E isso não tem nada de errado, pelo contrário, é muito válido orar a Deus. Um dos nomes, inclusive, que Deus tem é Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Né? Nós temos um Deus que é médico dos médicos, um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, que é soberano em poder sobre todas as enfermidades, as doenças. Creia, Deus é soberano sobre todas as coisas. Porém, nós oramos a Deus dizendo: Senhor, que se cumpra a tua vontade em nossa vida. E às vezes nós pedimos por saúde, mas nós temos hábitos e fazemos muitas coisas que, ao invés de promover a nossa saúde, acabam por atrapalhar e tirar essa saúde de nós. Então, isso é bem contraditório. Nós não podemos esperar que Deus faça por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer e devemos fazer. Percebe que uma das características dos milagres que Jesus realizava era justamente essa. Jesus, ele fazia o milagre que era impossível para os humanos, mas normalmente ele pedia uma atitude que deveria ser realizada e que, assim, não tinha necessidade nenhuma. Era simplesmente uma questão de exercício da fé. Naamã não precisava mergulhar 7 vezes para que ele fosse curado. Não precisava. Simplesmente pelo poder de Deus ele podia ser curado. Mas Deus pede, vai e mergulha, exercita a fé. Então, assim, diversas atitudes que Jesus pede para que as talhas se encham com água. Antes dele transformar a água em vinho, ele pede que as pessoas encham as talhas. Mas ele poderia fazer brotar vinho naturalmente dali. Ele não precisava que as pessoas enchessem as talhas para que o milagre acontecesse. Assim como ele não precisava que ninguém removesse a pedra quando ele foi ressuscitar Lázaro. Se ele tem poder para ressuscitar alguém que está morto, que está em estado de putrefação, você imagina então como seria fácil para Jesus remover aquela pedra com um pedido, com um sopro, ou seja lá como ele o fizesse. Mas o fato é que ele pede que nós participemos desse processo porque nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos valorizar a cura que vem de Deus. E é interessante ver que nesse período de pandemia, nós temos falado muito mesmo a respeito de prevenção, especialmente na higiene. Então, nós falamos sobre máscara, nós falamos sobre o uso de luvas, talvez, quando vão sair ali para a rua. Nós falamos muito sobre o álcool em gel. Inclusive, as pessoas então começaram a se desesperar, acumular todos esses recursos e até se esqueceram que também lavar as mãos com água e com sabão é tão eficiente quanto o uso do álcool gel ou até mais. E, enfim, mas na rua, né, quando nós estamos na rua, é o que nós temos para higienizar as nossas mãos. E todas essas coisas que tem se falado e que tem se discutido, inclusive tem sido compartilhados muitos e muitos vídeos discutindo sobre qual seria a cura para essa doença. Então algumas pessoas dizem, olha, chá disso é bom, chá daquilo é bom, tal remédio é bom, aí outro já vem e diz, não, esse remédio não é bom, ele faz mal para isso e para aquilo. Aí umas pessoas se dão bem com um remédio, outras pessoas se dão bem com outro.
Mas o fato é que, a despeito de todas essas coisas que são sim importantes, especialmente se tratando da higiene, como já havia mencionado anteriormente, mas existem outras coisas que nós precisamos adotar como base para a nossa vida, coisas para a nossa saúde. Nós temos, a exemplo, na Bíblia, o profeta Daniel. Daniel, ele fez diferença em sua época, porque ele escolheu ter uma alimentação saudável diante de um monte de gente que estava se banqueteando com todo tipo de porcarias. E Daniel, ele decide, não, eu vou fazer diferente. E a partir daquela decisão de Daniel, a bênção que Deus derramou na vida dele foi que ele tivesse mais sabedoria, a mentalidade dele fosse melhor desenvolvida e a sua saúde física chamou a atenção de todos naquela época. Esse foi o exemplo que Daniel deixou com relação à saúde. Mas ainda relacionado à saúde, nós temos também o texto bíblico que nos diz, né? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Interessante, né? Tudo que nós fizermos precisa ser voltado para a glória de Deus. Sim, porque afinal de contas, nosso corpo é templo do Espírito e nós precisamos zelar dele da melhor maneira possível. Não apenas na saúde física, mas também na saúde emocional e em todos os aspectos da nossa vida. Nosso emprego precisa honrar a Deus, as nossas finanças precisam honrar a Deus, a ajuda que nós damos ao nosso próximo, seja ela de qual modo for, precisa honrar a Deus. Então, tudo que nós fazemos é visando honrar a Deus. E é interessante que as doenças, elas, principalmente essas doenças no sentido emocional, ansiedade, depressão, elas costumam trazer sintomas que alimentam ela, que nos fazem querer tomar atitudes que fortalecem o problema e que são contrários àquilo que nós deveríamos fazer para evitá-lo. Então, Ellen White, ela escreveu muitas coisas relacionadas à saúde. E ela fala de uma coisa muito interessante, que são os 8 remédios da natureza. Porque às vezes a gente acha que para ter saúde, a gente precisa de um recurso muito caro. E assim, nem sempre é isso. Às vezes ali pertinho de nós podemos estar tomando atitudes que vão fortalecer o nosso corpo, que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, que vão nos preparar para momentos como esse. Porque não adianta nós queremos fugir de todas as doenças com a prevenção. Nós também precisamos estar com o sistema imunológico forte para poder enfrentar essas doenças que vêm. Então, a Ellen White, ela fala sobre algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, o primeiro desses 8 remédios da natureza, é a alimentação equilibrada. E isso é muito importante. É importante que nós consumamos mais frutas, mais vegetais, mais cereais, mais nozes e castanhas. E quando nós consumimos os carboidratos, de preferência que esses carboidratos sejam integrais. E tudo isso vai fazer bem para a nossa saúde. Agora, quer ver como aquilo que eu falei anteriormente é bem válido? Quando você está deprimido, me diz, o que você tem vontade de comer? Eu sei que tem pessoas que quando estão deprimidas, elas não têm vontade de comer nada. E é uma das reações que é possíveis nessa situação. Porém, outras pessoas quando estão deprimidas, elas sentem vontade de comer doce e gordura. Por isso mesmo, o alimento que é considerado, e até brincam muito com isso nos filmes e nas séries, é considerado o alimento da tristeza, de curar o coração partido, é o sorvete, é o chocolate, o brigadeiro, tudo isso que tem gordura e açúcares refinados que não nos farão bem. E que, na verdade, vão produzir uma sensação momentânea de bem-estar e de energia, né, provocada ali pelo açúcar, mas que rapidamente nos trarão outros tantos males. Então, para você ver como que são as coisas, né? A depressão, ela costuma nos dar vontade de fazer coisas, a depressão, a tristeza, a ansiedade, enfim, que na verdade vão acabar por alimentar esse estado de espírito ruim. Então,
para você ter noção, consumir frutas que têm vitamina C, que são ricas em vitamina C, já ajudam a diminuir os níveis de cortisol no organismo. E o que é o cortisol? O cortisol é o hormônio relacionado ao estresse que provoca N sintomas, na verdade, coisas no nosso organismo, reações no nosso organismo que são extremamente nocivas. Elas são tão nocivas que os níveis elevados de cortisol são inclusive associados à cognição problemática ou a problemas, né, no desenvolvimento da cognição. Tanto que crianças que passaram por estresse muito grande na sua infância, na sua primeira infância, de repente por conta de separação dos pais, ou por conta de abuso, violência, ou seja lá qual tenha sido a situação muito estressante a qual essa criança foi submetida durante a infância, isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento cognitivo, e tem estudos que falam disso, que essas crianças, elas têm dificuldade na escola, elas têm dificuldade com a aprendizagem, e isso está relacionado diretamente ao cortisol, mas o cortisol, ele não é nocivo só para crianças, ele é nocivo para todos nós. Então, nós precisamos tomar cuidado com os níveis de cortisol do nosso corpo. Por outro lado, existem vários outros alimentos, incluindo o chocolate amargo, por exemplo, que já é um chocolate mais saudável, com menos açúcares, que ajuda a produzir serotonina, que é o hormônio que diz respeito à sensação de bem-estar, de felicidade, de calma no nosso organismo. Então, nós precisamos buscar, justamente através dessa boa alimentação, colocar coisas boas no nosso organismo, que nosso organismo produza coisas boas. Eu quero contar para vocês um pouquinho mais da minha experiência com ansiedade. Eu, inclusive, disse que faria isso. E uma das coisas que eu notei, que eu aprendi de mim sobre a minha ansiedade, é que quando eu tinha crise de ansiedade, isso também estava relacionado à culpa pela má alimentação. Por quê? Quando eu tinha consumido alguma coisa que eu sei conscientemente que faz mal, eu me sentia inconscientemente culpada, e à noite eu acordava, sabe, com aquela sensação ruim, coração acelerado, como eu já compartilhei com vocês, e eu pensava, meu Deus, agora eu vou ter um ataque cardíaco, e aí eu começava a lembrar de todas as porcarias que eu havia comido naquele período. Então, a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu decidi fazer uma educação alimentar, que começou num processo de desintoxicação, que eu posso até em outro momento fazer um videozinho falando a respeito desse processo, como que se deu, com sopas, com chás e sucos detox. Mas na internet você vai encontrar inúmeras formas, inúmeras receitas e também a sequência, né, de dias de desintoxicação que poderá lhe ajudar, né, nesse processo, nesse trabalho para se desintoxicar. No meu caso, foi muito útil, extremamente útil, porque além do bem-estar promovido por uma alimentação saudável, eu também perdi peso, isso fez bem para minha autoestima. E eu também percebi que a culpa na minha mente foi embora. Então, não que eu esteja, sabe, no melhor da minha saúde, na verdade eu preciso melhorar muitos aspectos, mas uma das coisas que eu descobri foi isso, que quando eu me alimento de forma mais saudável, a minha mente se sente mais tranquila com ela mesma, por tantos motivos diferentes. E isso faz um bem danado para a alma. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, assim, em todos os sentidos que são possíveis e necessários. O segundo remédio na natureza que ela cita são, os exercícios físicos. E eu acredito que eu não preciso nem comentar. Exercícios físicos fazem bem para todos os aspectos da nossa vida. E você não precisa de academia para fazer isso em tempos de pandemia. A gente pode fazer em casa exercícios que vão nos ajudar também a desestressar, também a ficar mais cansados, consequentemente dormir melhor à noite, que por sinal é um outro remédio da natureza que ela cita, sono, descanso. Olha, é extremamente necessário, nós precisamos descansar e nós precisamos criar hábitos que favoreçam isso, porque em tempos de pandemia nós temos meio que trocado o dia pela noite, e muitas pessoas têm tido uma qualidade de sono
muito ruim devido aos hábitos que estão tendo. Às vezes você não se cansa, passa o dia inteiro ali no quarto, deitado, trabalhando só no computador e muito tempo de estímulo visual no computador e no celular. E aí, na hora de dormir, a pessoa não sente sono. Então, é necessário que a gente crie hábitos. Olha, para nós termos saúde, não existe um comprimidinho mágico que a gente toma e que fica saudável do dia para a noite. Na verdade, a gente precisa tomar decisões. Pequenas decisões que não são fáceis de ser tomadas, eu sei muito bem disso. Eu, inclusive, preciso tomar muitas outras na minha vida. Não estou sendo hipócrita ao falar isso com vocês, mas é que o conselho bíblico, mesmo que eu não viva exatamente tudo aquilo que eu preciso viver, mas ele é válido. Inclusive, quando eu falo a vocês através desse vídeo, eu estou me relembrando que eu preciso melhorar muitas coisas na minha vida. E eu coloco esse objetivo e eu tento mudar. Então, nós precisamos nos ajudar nesse sentido, a gente precisa se ajudar. Lembra que eu falei? O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Você precisa saber que precisa de mudanças para que você comece a atuar efetivamente nessas mudanças. O outro remédio que ela fala da natureza é a luz solar. Quando nós estamos depressivos, eu particularmente, sinto vontade de ficar num quarto escuro, com a janela fechada e sem ninguém por perto. E isso faz muito mal. É a doença se autoalimentando. A gente não pode fazer isso. Nosso corpo precisa de vitamina D, até para sintetizar o cálcio, até para absorver o cálcio nos ossos. E essa vitamina D ela só vai ser produzida na nossa pele quando nossa pele entra em contato com a luz solar. Então, nós precisamos fazer isso por nós precisamos tomar banho de sol. Isso vai te fazer bem, sai um pouco desse quarto na quarentena, sabe? Vai pro quintal, abre a janela, toma um pouquinho de sol e isso vai te fazer muito bem, tanto para o corpo quanto para a mente, para o espírito. Acredite, a energia solar, claro, né? Com todos os devidos cuidados que a gente já conhece, os horários corretos, enfim. Mas nesse sentido, ela é muito útil para nossa vida. O outro remédio natural que não custa nada é a temperança. E olha, temperança não diz só respeito a abster-se do que é mal e consumir aquilo que é bom, mas ela também diz respeito à moderação, inclusive naquilo que é bom. Lembre que o que faz diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, a gente precisa tomar cuidado também, porque coisas boas, quando usadas em excesso, podem fazer mal. Agora, uma dica que eu tenho para você, para a sua saúde emocional é: abstenha-se do que é mal também na saúde emocional. Se para você tá fazendo mal ficar ouvindo direto tanta notícia, tudo é coronavírus atualmente, né? Coronavírus e política. Então, assim, a gente ouve tanto dessas coisas que às vezes isso está fazendo mal. Não é melhor abster-se um pouco, desligar um pouco a televisão, se abster um pouco do WhatsApp, não abrir todas as notícias que chegam referentes a isso? Talvez isso lhe faça bem. Abstenha-se um pouco daquilo que é mal e nutra aquilo que é bom, sabe? Faça leituras produtivas, leia, porque ler também ajuda muito a cansar a mente, exercitar a mente de uma forma positiva, de uma forma boa, ajuda também a ter mais sono durante a noite. Enfim, são N motivos pelos quais nós precisamos exercitar a leitura na nossa vida, o uso de notícias boas, de música boa. Nós precisamos colocar essas coisas saudáveis no nosso cotidiano, e isso vai fazer grande diferença na nossa vida. Essa é mais uma dica de Ellen White para nós. Ar puro. Nós precisamos fazer uso do ar puro. E olha, outra coisa que me ajuda muito quando eu estou ansiosa são os exercícios de respiração. E isso é muito bom, assim, me acalma muito. Além de chás, que um chá morninho, de preferência adoçado com mel, com açúcar mascavo ou não adoçado, né? Ele vai ajudar muito a tranquilizar. Então, às vezes, quando eu tava muito mal, eu levantava ali, esquentava um chazinho, tomava, ficava orando a Deus, já tinha feito minha leitura, e aí, então, eu iniciava um processo de exercícios de respiração. Como que isso funciona?
você inspira profundo e lentamente pelo nariz, não pode ser pela boca. E aí você segura um pouquinho, o quanto você conseguir, desde que não lhe faça mal. E aí depois você expira pela boca, soprando como se você estivesse apagando uma vela. Tem uma amiga fisioterapeuta que ela faz uma dinâmica assim, ela ensina: cheira a flor, apaga a vela, cheira a flor, apaga a vela. E aí quando você expirar e esvaziar os seus pulmões, você dá um tempinho, o quanto você conseguir sem lhe fazer mal, e aí depois você inspira novamente. Então é uma sequência mais ou menos assim, ó. Parece ser uma coisinha boba, né? Mas ajuda muito a oxigenar o cérebro naquele momento, assim, com bastante calma. E isso reduz o nível de estresse e de ansiedade no nosso corpo. Vai fazer muito bem. A água é o próximo remédio da natureza. E não precisa falar muito de água. A água tem tantos benefícios que são conhecidos. Bebam água, sabe? Ande sempre com sua garrafinha para que você beba água. Inclusive, a água, ela desintoxica o nosso organismo, que é importante para fazer bem pro nosso corpo e pra nossa mente também. E, por fim, né, finalizando os 8 remédios da natureza, nunca se esqueça de confiar no poder de Deus. Esse é um remédio que é essencial para a nossa vida e que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Eu quero ler com vocês para encerrar, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, e os versículos são o versículo 4 e o versículo 5. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, e se você puder, também abra, se não, acompanhe aqui. Isaías 53, os versículos 4 e versículo 5 dizem assim: certamente ele tomou sobre si, ele, Jesus, né? Essa era uma profecia sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, Jesus, ele tomou sobre si, de forma literal, todo o castigo que era nosso. Esse Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fez tudo o que ele podia fazer em prol da nossa salvação. Hoje, ele quer promover cura na minha e na tua vida, não apenas no aspecto físico, mas ele quer que nos aspectos psicológico e emocional, e principalmente no aspecto espiritual, nós possamos receber a cura que vem de Jesus. Jesus padeceu, ele foi pisado, e por causa dessas pisaduras, nós somos curados. Nós somos curados da pior das enfermidades, que é o pecado. Nós somos curados da morte certa. E hoje nós temos vida certa e vida eterna, vida em abundância, por causa do sacrifício que ele fez. Aceita esse sacrifício na tua vida e vamos buscar juntos ter uma vida de mais saúde, de mais alegria, sabe? De mais bem-estar e felicidade aos pés de Jesus.